Defender valores familiares tradicionais é essencial para a fé cristã. Bom, defender valores da família tradicional é essencial por vários motivos, né? A gente pode entrar pela linha da biologia, da linha da ciência e tudo mais, mas a gente pode olhar pelo viés bíblico mesmo, né? Foi o que o Senhor criou e é óbvio, a gente depois vai discorrer do ponto de vista científico, do ponto de vista social, dessas nuances sobre o que tentam construir como família e o que de fato a família é. A família era a luz da Bíblia, tendo em vista que nós estamos falando dentro de um debate sobre cristianismo, cristãos progressistas, mas cristãos conservadores, é que o Senhor fez macho e fêmea, como diz a Bíblia, à luz da Bíblia, na Gênesis, no livro de Gênesis, no início do Pentateuco, escrito pelo próprio Moisés. Criou Adão e depois, por sua vez, Deus criou Eva, e ali para que eles dominassem e coabitassem. Deus deu funções diferentes para cada um deles, um administrava ali a questão de jardim e outro fazia outras coisas, auxiliava, não é? Quando Deus olha para o homem, segundo a própria luz da Bíblia, ele vai dizer, não é bom que o homem viva só, ou seja, um homem sozinho, diferente do que muitos acreditam, que o homem, né, o sistema patriarcal, que o homem faz as coisas sozinho, que não depende de mulher para nada, o próprio Deus reconhece isso no livro de Gênesis, quando ele diz, não é bom que o homem viva só. Por isso ele fez uma auxiliadora, fez uma mulher para que eles formassem uma família e que posteriormente, em seguida disso, construísse toda a humanidade, porque todos nós também somos filhos do primeiro Adão e, como a Bíblia vai dizer, nós também somos filhos do segundo Adão que veio nos redimir dos nossos pecados. Então, falar da família tradicional, eu acho que o nome tradicional foi um nome que ficou muito, não marginalizado, mas a esquerda usou muito contra a gente o nome tradicional. Não, a família como ela é, como a Bíblia foi dita e como foi criada pelo próprio Deus, que é o macho, que é a fêmea, que é o homem e mulher, e que isso diz respeito, evidentemente, às próximas gerações. Não faz sentido porque a própria ciência lá vai dizer que 2 homens não conseguem procriar, bem como 2 mulheres também não conseguem procriar. Então, do ponto de vista científico e da continuidade geracional da humanidade, família formada por homem e mulher, ela é, evidentemente, a principal e é a única família a ser considerada, até mesmo mediante a luz da Bíblia, científica e da sociedade, por sua vez. Então, a família não é uma construção meramente cultural, a família é uma estrutura criada por Deus e ela está presente, reafirmada, ela é em toda a revelação bíblica. Quando nós olhamos para a família, ela é uma instituição que vem antes do Estado, que vem antes da igreja, que vem também antes da sociedade organizada e durante todo esse debate foi pontuado posturas nossas dizendo é feio fazer isso, é feio fazer aquilo, é feio defender isso ou aquilo. Então, eu gostaria de pontuar que feio é ser um cristão que defende ideologias e valores não cristãos. Nós temos uma teologia bíblica da família e essa teologia bíblica deve ser vista, deve ser feita de acordo com o que a Bíblia de fato ensina e não com uma visão desromantizada da vida, descompromissada da vida, porque se Deus quisesse que fosse, que houvesse, né, e fosse normalizado relacionamentos, eu estou procurando as palavras certas para falar, para não pecar aqui, mas se fosse, se Deus fosse algo estabelecido por Deus, famílias de todos os gêneros e de todas as maneiras, Deus não teria criado necessariamente Adão e Eva, ele teria criado Eva, Ivo, Adão e Ivo, né, como dizem. Mas se nós olharmos para a família como um todo, como um contexto, já existia família lá em Gênesis capítulo 2. Adão e Eva formaram a primeira unidade familiar. Isso indica um fundamento ontológico e não apenas, como dizem, ideológico. A família é um ensino direto de Cristo, porque quando Jesus veio, ele deu valor, ele deu identidade à mulher, ele pegou as pessoas que eram desvalorizadas pela sociedade e deu a elas, de uma certa forma, visibilidade. Quando nós olhamos para Cristo, ele vai reafirmar Gênesis quando trata do casamento, lá em Mateus capítulo 19, do versículo 4 ao 6. Jesus não vai redefinir o modelo, ele vai apenas confirmar o modelo que já existia. Portanto, a união é entre um homem e uma mulher. Essa união ela deve ser exclusiva, essa união ela deve ser de permanência. O divórcio não pode ser normalizado ou romantizado e a família é um núcleo formador da fé. Quando nós olhamos em Deuteronômio capítulo 6, nós vemos o Senhor
dizendo que os pais deveriam ensinar os filhos, que a fé deveria ser transmitida no lar, os filhos deveriam saber os feitos do Senhor. Esses ensinamentos deveriam passar de pai para filho e por todas as gerações. Então a igreja é descrita como família, a liderança pastoral é comparada à liderança doméstica, né? O Senhor Jesus, ele é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, sem tratar essa questão de desvalorização, de diminuição. A mulher é uma coitada, é uma opressora, é uma oprimida, o homem é o opressor. Se nós olharmos biblicamente em uma teologia saudável, nós veremos e comprovaremos esse fato. Quando a gente escolheu, né, sentar aqui contrariando essa afirmação, não é dizer que a família tradicional não é um lugar legítimo como família, mas é também dizer que o formato único de família tradicional, além de ser uma coisa muito moderna e contemporânea, não contempla a experiência bíblica a partir dos tempos, né? Como eu já havia dito para vocês anteriormente no nosso debate, no outro bloco, a gente falou um pouquinho sobre a nova perspectiva que Jesus chama de família, de parentalidade, de cuidado com a comunidade. Hoje no Brasil a gente tem uma realidade muito complicada que você que está assistindo a gente provavelmente deve ter na sua família. Primeiramente de não ter um pai, ou de ser chefiado, ou de ter uma casa onde as mulheres têm tomado a frente. Isso é um cuidado que a gente deve ter para pensar que o jeito de fazer família tradicional passa também por uma educação masculina de responsabilização do seu papel enquanto pessoa que se relaciona com mulheres, etc., no caso do contexto conservador cristão. E aí eu acho interessante falar sobre isso, porque a nossa amiga Ruth, assim como o Rafa, trouxeram esses valores do homem como provedor, mas a realidade material do Brasil não é essa, e isso não dá conta da experiência das famílias brasileiras hoje. Há também um outro elemento que dentro desse perfil de família tradicional, mais uma vez moderno, porque se a gente pegar o Velho Testamento, pega Adão e Eva, beleza, mas segue Adão e Eva no Gênesis, o contexto das famílias são poligâmicos, tem concubinato envolvido no meio. Até entender isso como monogâmico foi um processo muito longo e uma construção bem moderna mesmo no relação dessa família nuclear. Se você, que é uma pessoa latino-americana, que está num território, né, daqui do Brasil, provavelmente, se você for uma pessoa pobre, você deve ter convivido uma realidade de morar na casa do quintal com vários parentes. Então é uma criação mais comunitária. Isso também passa pelo papel do cuidado com as crianças, que não é exclusivamente da mãe ou do pai, mas também dessa comunidade que educa essa criança. Então, por esses valores, entendendo a experiência de Jesus de Nazaré no movimento que ele fazia, que é esse cuidado com a comunidade, ele é plural e preocupado com essas famílias, inclusive que não fazem parte desse modelo tradicional, órfãos e viúvas entram nesse escopo, a própria linearidade de Jesus também entra nesse lugar. A gente deveria ter uma visão de cuidado familiar, independente do formato, porque isso alegra o coração de Deus. Eu acho que dizer que família Y ou família X não existe, além de dizer que Deus só criou macho e fêmea, é você dizer que as pessoas que não são enquadradas nem biologicamente, nem numa orientação à identidade de gênero nesse lugar, são criações de quem, então? Do demônio? Então, não é Deus que cria tudo e ele não se alegra com o que ele fez? Eu acho que entra nesse lugar contraditório. Então, a nossa preocupação é com a família como um todo, né? Não só um único modelo ou uma única possibilidade. Então, eu diria que qual família, né? Qual família tradicional? Eu acho que, de novo, demonstra para mim que existe uma dinâmica da ideologização da fé, mais disfarçada. Porque, na verdade, está defendendo também o modelo familiar burguês. Porque se a gente for analisar, por exemplo, a família bíblica, assim, qual família bíblica de Gênesis 38? De Tamar e aquela violência que ela sofreu com Onã, que ela teve que se fazer de prostituta para ter seu direito sucedido ali com a lei do levirato? Qual família tradicional? Uma família poligâmica, por exemplo, por exemplo, o pai da fé ter pelo menos 3. É isso? Sara, Agar e Ketura? Não me lembro, esqueci o nome da terceira agora. Qual família tradicional? Então, eu diria também que essa ampliação do conceito de família dentro do cristianismo primitivo é exatamente para que possibilitasse, de alguma forma, a inclusão de órfãos e viúvas na grande mesa de Cristo, vamos dizer assim. Quem são os marginalizados hoje em dia? Quem são os órfãos e viúvas do nosso contexto? Existem muitos LGBTs, por exemplo, que morrem, inclusive por conta desse discurso que promove injustiça, porque, poxa,
Se a pessoa é condenada simplesmente pelo fato de ela ser o que ela é, por que a gente tem que ter algum tipo de relação com ela na mesa de Cristo? Então, eu diria que essa ampliação é muito importante para a gente ampliar mesmo, hoje em dia, as nossas relações familiares. E diria também que de novo, você fazer uma análise literal do texto de Gênesis para falar sobre família é um problema ideológico. Porque se a gente for analisar o contexto que Gênesis 1 e Gênesis 2 foi escrito, e diga-se de passagem, não foi escrito por Moisés, que desde a hipótese documental a gente já sabe disso, apesar da hipótese documental hoje ser descartada academicamente falando, a gente sabe que a tradição sacerdotal escreveu o Gênesis 1 com um contexto litúrgico muito específico para falar da realidade do homem e mulher, ambos enquanto imagem e semelhança de Deus. E quando a gente fala de Adão, é para fazer um trocadilho com Adamá, que é terra. Adão não é não é um homem, não é macho, é humanidade. Adão é literalmente humanidade. Adão na Bíblia não é o nome de uma pessoa. E depois a humanidade se divide em Ish e Ishá, macho e fêmea. Então, primeiro aparece enquanto um ser andrógeno. O problema, de novo, é fazer uma análise literal do texto bíblico para defender a ideologia burguesa. Então, de novo, eu diria que não é teologia bíblica. Isso é uma leitura literal do texto bíblico para fundamentar uma ideologia política. Então, eu queria saber que Bíblia que você está lendo para que eu nunca compre uma Bíblia nessa tradução. Porque eu sou teóloga de formação e todos os comentários bíblicos que eu leio, nenhum deles apontam para Adão com essa visão. Mas a questão de Tamar foi muito interessante ser trazida para você que está em casa ver que desde sempre Deus trabalhou em defesa da mulher. Por exemplo, Tamar, havia uma lei de que se o homem, né, morresse, o primeiro marido morresse, a mulher deveria casar com o irmão e tudo mais. Olha como Deus defende a mulher. Olha como Deus não anula a identidade da mulher desde o princípio. O primeiro marido morreu, o segundo morreu, o sogro disse a ela, vai para a casa da tua família, que depois nós vamos te trazer para casar com outro filho quando ele tiver a idade de casar. Tamar foi em busca do seu direito e Deus não a puniu em momento algum por causa disso, porque era direito dela e Deus valoriza os direitos. Agora falar sobre órfãos e viúvas e trazer esse contexto novo de pessoas marginalizadas, os órfãos e as viúvas, eles continuam sem fugir à regra. A viúva é esposa de um homem, o órfão é filho de um pai e de uma mãe que morreram. E o que ele chama de ideologização, eu chamo de uma visão bíblica. A visão bíblica não vai agradar gregos e troianos. A Bíblia existe com valores morais e, infelizmente, esses valores morais estão em decadência no Brasil. Em um país, uma comunidade onde valores morais têm decadência, é muito normal, é muito comum que comecem a relativizar o pecado, comecem a trazer e adaptar como normal aquilo que nunca foi normalizado, porque Deus nunca instituiu a poligamia. Quando nós olhamos para o termo comunitário que a nossa amiga trouxe, ela falou sobre pessoas viverem em comunidade hoje, mas lá no passado também elas viviam. É tão tal que quando Deus vai instituir os 10 mandamentos, ele fala sobre a maldição que viria até a terceira e quarta geração, porque aquelas pessoas moravam em clãs e esses clãs estavam ali o pai, a mãe, o vô, a avó, e quando a maldição viesse por causa do pecado, porque o problema central continua sendo o pecado, a maldição iria dizimar toda aquela família. Mas a bênção de Deus, ela percorre até 1000 gerações, como o próprio Deus já falou. E aí a gente tem que colocar a culpa em alguém, né? Está na ideologização? Não, a culpa continua sendo do pecado. Somos seres humanos caídos e por causa do pecado nós cometemos inúmeros erros que só a graça de Deus é poderosa o suficiente para nos trazer à luz e não trazer essa relativização do pecado. Não, o pecado ele causa separação entre o homem e Deus e Jesus veio, deu a sua vida por nós para que através da morte de Cristo hoje nós pudéssemos estar aqui. Maria pode ter passado por um conflito de identidade no que diz respeito a Jesus, quando ela o chama dizendo, olha, nós estamos te esperando, seus irmãos eles estão te chamando. E Jesus, quando ele faz esse questionamento, inclusive muito duro para Maria, né? Como mãe dele. Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? É aqueles que fazem a vontade do meu pai. Jesus está dizendo para ela assim, olha, eu sei que eu nasci da tua barriga, mas olha, eu sou filho de Deus. Espera aí, eu vim para uma outra missão, não necessariamente uma questão comunitária de dizer que os irmãos, de fato, eram irmãos biológicos. Não, era quem fazia a vontade do pai.
Bom, eu gostei desse termo que você utilizou, né, de Jesus, não é uma questão biológica. Para mim, eu acho que passa também, implica questão biológica, porque quando ele fala isso, ele está inaugurando um projeto de evangelho que cuida dessa comunidade e que posteriormente isso vai ser confirmado na carta do Novo Testamento, que vai dizer, não há mais judeu, nem grego, escravo, nem homem, nem mulher, todos somos um, aquela coisa toda. Se é um projeto de unidade, se é uma coisa relacionada à superação dessa lógica familiar, inclusive entra nesse lugar de nepotismo também, de dar mais crédito para um do que para outro, então você tem que ter esse projeto. Outra coisa que eu acho muito importante da gente pontuar é que existe muita violência feita com pessoas que não se encaixam dentro do padrão de família, a partir desse discurso bíblico. E aí o que a gente precisa entender enquanto cristão? Eu entendo o direito de vocês, como conservadores, defenderem certos tipos de posicionamento, mas há de se tomar a responsabilidade de que esse discurso instrumentaliza ações de violência contra populações minoritárias LGBTs. Isso é um fato, né? Assim, a gente pode questionar, pode falar, olha, isso é uma questão de um indivíduo, mas se a gente olhar nos dados estatísticos, o que a gente tem é que o Brasil está sempre no ranking de feminicídio, como é que é, meu Deus? LGBTfobia, né, de morte da população LGBTs e principalmente pessoas transexuais. E aqui entra um detalhe importante, que a gente pode sim entender que não é a visão perfeita de família dentro dessa construção de teologia, mas isso não nos dá munição para invalidar outras famílias que não façam parte da nossa percepção de família. E aqui eu falo nossa, porque isso para mim não é um problema, mas eu entendo que hegemonicamente o cristianismo se coloca nessa posição. Eu acho que também tem uma questão que passa desapercebido muitas vezes quando a gente usa esse discurso do conceito de pecado, que pecado ele faz alusão à dimensão da morte no texto bíblico. Então a gente tem uma tensão no texto bíblico que é o domínio, o reino da vida em contraposição ao domínio da morte. Qual que é o discurso atual que promove morte? É o discurso de que LGBT, ou a prática LGBT, vamos dizer assim, como eles dizem, é pecado, ou o nosso discurso de inclusão com o público LGBT? O que promove morte? Um discurso de inclusão ou um discurso de exclusão? Então eu diria que o que é pecado é exatamente a LGBTfobia. Não é o acolhimento com os LGBTs, é o oposto. Usar esse discurso de, é pecado porque o texto bíblico diz, desconsiderando o que o texto bíblico fala, por exemplo, na língua original, no contexto original, analisando às vezes apenas uma tradução, é uma promoção de morte para pessoas periféricas hoje. Bom, é muito perigoso usar a literalidade da palavra, né? Quando a Bíblia vai dizer, por exemplo, que o salário do pecado é a morte, você vai ter diversos pecados, diversos salários mediante ao pecado cometido. Tá? Então, cada pecado tem a sua consequência. Da mesma forma que o Código Penal, ele assim se assemelha, né? Uma pessoa que roubou uma bala, ele não vai tomar a mesma pena de uma pessoa que matou uma outra pessoa. Tá? Então, quando se fala de morte ali no livro de Romanos, se fala da morte espiritual, embora também existem pecados que o cara vai formar na boca, por exemplo, virar traficante, que é um pecado, e ele está sujeito a tomar um tiro na cara. Vai ser uma morte literal também neste caso, mas na grande maioria das vezes está se tratando da morte espiritual. Então, quando se relata o pecado, se for a questão do homossexualismo, da união homoafetiva e tudo mais, a gente não está aqui propagando a morte dessa pessoa do ponto de vista literal, é do ponto de vista do pecado que pode sim gerar a consequência da morte espiritual. Que a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Assim, óbvio que a gente está dentro de um debate na cosmovisão cristã. Do ponto de vista da cosmovisão social, do que a sociedade vai dizer, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, gente, o casamento é um contrato. E é por essa razão que esse contrato hoje pode ser com união parcial de bens e com união total de bens. É nada mais, nada menos do que um contrato. Agora, o sacramento, o religioso dentro disso, que vai implicar em diversas condições. Eu já conversei com pessoas que são casadas e do mesmo sexo, que elas disseram, não, a gente só quer ter um contrato social aqui. Outras não, outras querem casar dentro de um altar de uma igreja. Se você quer fazer desse contrato social um sacramento, precisa estar, de fato, basilado ou baseado de acordo com
essa religião que vai celebrar o seu casamento. E dentro de uma religião cristã, não permite o casamento de pessoas do mesmo sexo. E essa criação de Deus, trazendo para o Gênesis, vai se assemelhar, inclusive, em outras espécies da natureza. Você tem o leão com a leoa, você tem, né, enfim, você tem essa questão genética e biológica também acontecendo e replicando no mundo animal. Entendeu? E quando Paulo fala sobre não existir homem, mulher, escravo ou servo e essas outras coisas aí, ele não está necessariamente criando um modelo novo de evangelho. Pelo contrário, o contexto ali, como foi dito, que não se pode usar um contexto único, uma visão única bíblica para definir o todo, esse contexto ali, Paulo está falando unicamente de salvação. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu acho, não define métricas e não define teologia. Eu gostaria de saber um texto ver se há um texto onde Jesus dá abertura a um novo modelo de família, porque de fato não existe. Então falar é muito fácil, dizer eu acho é uma coisa. Agora, dizer que os cristãos, que a igreja é a favor da violência, isso é mentira, porque essas violências são cometidas na sua maioria lá fora. Se algo é dito, se algo é falado, isso não é no contexto cristão de igreja. Tá, essa violência acontece sim dentro da igreja evangélica com fundamentação teológica do discurso evangélico. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que tiveram parentes que foram vítimas de suicídio por conta de homofobia dentro da igreja. A pessoa preferiu tirar sua própria vida do que ela continuar no pecado da homossexualidade. Não preciso apresentar um texto bíblico que Jesus fale, tipo, olha, abrir um novo modelo familiar, porque existiam vários. Vocês que estão tentando fechar, não é a gente que está tentando abrir alguma coisa, vocês estão tentando fechar e falar, o único modelo correto é o modelo burguês, que é o modelo... Bíblico. Não, Bíblico. Tá bom, então, o que eu diria é que, de novo, não compreendem também a dimensão do que é morte existencial, morte literal, vamos dizer assim, e domínio da morte. Porque se você pegar a narrativa, inclusive de Levítico, que está no centro da Torá, que na Taná seria a coisa principal, Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, vamos dizer assim, Levítico ele fundamenta a ética judaica a partir dos ritos e dos mitos próprios, de construção própria do sacerdote levítico. Então, quando você analisa lá, por exemplo, a contraposição entre vida e morte, é do domínio da morte. Quando o texto bíblico ali fala que um homem não pode se deitar com outro homem, não está falando de uma relação homoerótica, homoafetiva. Está falando de uma relação de sêmen, de produção de vida. Porque em nenhum momento o texto bíblico fala de mulher não poder se deitar com outra mulher. Fala? Não fala. Não fala. Por que fala só de homem com homem? A preocupação é outra, é simbólica. Não tem essa preocupação que vocês estão tentando colocar dentro de uma dimensão moral burguesa. Eu acho que eu gostaria de desenvolver aqui uma fala que a irmã virou e falou assim, onde que está escrito na Bíblia? Eu já apresentei o texto bíblico. Sim. E a gente tem que entrar num acordo que quando você contrariou o colega, eu não li nenhum comentário bíblico que eu li e apareceu isso que ele está falando. Sim, porque você deve ter a sua preferência institucional, teológica, bíblica e etc. Mas existem assim vários teólogos que já discutem essa corrente há muitas décadas. Posso citar Se a gente vários. tem uma preferência ideológica de ler alguma... Richard Middleton, Mark Smith, enfim, tem vários. Tá. John Walton. Uhum. John Walton, inclusive, é conservador, tá, gente? Aqui, ó. Não, mas é uma leitura literal, poxa. Mas aí, se a gente trabalha com teologia, a gente não lê comentários bíblicos feitos por teólogos, então não tem por que continuar na teologia, né? Mas continuando aqui, a letra mata e o discurso pode ser sim uma ferramenta de ódio. E quando vocês defenderam a bancada evangélica dizendo que por que não votar numa bancada que tem uma defesa pela vida e etc., que a gente pensa num lugar ideológico de concordância? Porque isso também pode ser um aparelhamento para impor, por exemplo, o retrocesso dos direitos dessas comunidades LGBTs. E isso é um problema que ultrapassa a esfera da crença individual. As pessoas não votam em bancada, volto a dizer, as pessoas votam em indivíduos. Não dá para você entender um conceito de família não tradicional, por exemplo, a família que tem primos, que está morando ali no mesmo quintal, que é um pouco da relação da construção da família latino-americana, por exemplo. Bom, não dá para dizer que eu não vim de uma família, uma vez que meu pai me teve com a minha mãe, uma mãe solteira, minha mãe me criou sozinha, né? Isso não significa que eu não tenha tido uma família.
uma família desestruturada, mas eu fui gerado por uma mãe mediante a ela ter se ou coabitado, digamos, uma leitura bíblica, né, com o meu pai. Se ele foi um irresponsável e não quis ter a dádiva de criar um filho, assim como eu faço com o Emanuel, é uma decisão dele, mas isso não descredibiliza isso como uma família. É uma família, mas é uma família totalmente desestruturada. Então, do ponto de vista, volto a dizer, né, para além do religioso, mas do ponto de vista científico, no que diz respeito à multiplicação da própria humanidade, não tem como vir de uma outra vertente. E a gente precisa entender que a gente está diante de um debate sobre a cosmovisão cristã. E a Bíblia também vai ser clara. Você pode não encontrar versículos de textos bíblicos que falam sobre aquilo que a gente está pedindo que vocês falem, ou que confirmem essa teoria ou essa teologia, mas o que a gente está defendendo tem texto bíblico. E pode ser textos que realmente, diante dessa sociedade, sejam textos até um pouco invasivos, mas está lá, os afeminados não herdarão o reino dos céus. Está escrito na Bíblia lá. Inclusive no livro de Gênesis, quando os anjos vão resgatar Ló na cidade de Sodoma e Gomorra, dentro daquela casa haviam vários homossexuais ali que tentaram abusar daqueles anjos, porque os anjos eram muito bonitos. E ali aqueles anjos o cegou. Eu não estou dizendo aqui, cara, que o homossexual ele é uma pessoa desqualificada, eu não estou dizendo que o homossexual está à margem da sociedade, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que diante da cosmovisão cristã, não constitui família pessoas do mesmo sexo dentro da própria casa. E como cristãos que somos, ou deveríamos ser, o nosso objeto central é a Bíblia. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Levítico, capítulo 18, versículo 22, diz, com varão não te deitarás como se fosse mulher, porque isso é abominável aos olhos do Senhor. Estão os textos bíblicos aí. Sobre a lei mata, a letra mata, o que ele está dizendo? A lei mata, porque a lei era olho por olho e dente por dente, mas a graça de Cristo se mostrou salvador a toda a humanidade. Só que essa graça não deve ser motivo para que eu venha banalizar a vida e dizer, não, eu estou vivendo no tempo da graça. No tempo da graça, Deus matou Ananias e Safira por causa de uma mentira. Então, se eu como cristão fico relativizando o pecado e dizendo que a realidade de alguém ou que o contexto que aconteceu lá em determinado tempo, ele está acima do que a Bíblia ensina, eu não estou sendo um bom cristão. Porque para ser cristão tem que defender os valores da palavra de Deus. Ela prega, né? É engraçado porque, segundo eles, então, o lesbianismo está liberado dentro da igreja evangélica, tá, gente? Porque o texto bíblico fala só de homem com homem, não fala de mulher com mulher. Você não põe palavras na minha boca. Não, mas ela disse, pelo amor de Deus, ela citou o texto bíblico. Peraí, Não, senhor. gente, eu vou zerar o tempo de novo, tá? Vai lá. Então, segundo eles, então, já que a gente vai fazer uma análise literal do texto bíblico, o lesbianismo está liberado dentro da igreja evangélica, já que só tem uma crítica em relação a sexo de homem com homem, não fala em relação a sexo de mulher com mulher. Então, na igreja agora evangélica está liberado o lesbianismo, menos a homossexualidade de homem com homem, tá bom, gente? Sobre a passagem do texto bíblico de Sodoma e Gomorra, não tem nada a ver com homossexualidade. A primeira vez que eu vejo o conservador falando que anjo tem sexo, inclusive. Porque se ele apaixonou pelo anjo lá e tal, então está bem ligado com Tomás de Aquino, assim, discutindo o sexo dos anjos e tal, enfim. Eu diria, então, o Thomas Homer, por exemplo, que é um dos maiores pesquisadores da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, ele tem um livro especificamente falando sobre esse tema. Ele vai falar que a relação ali é crítica a relações de violência com povos que não são daquela região, com povos... Ferindo a lei de hospitalidade. De hospitalidade. Então, a crítica ali é hospitalidade. O próprio Cristo, tá, gente, faz uso dessa passagem no Novo Testamento, falando que se alguém um dia rejeitar vocês na hora que vocês entrassem na casa deles e tal, vai ser pior com eles do que aconteceu em Sodoma e Gomorra, porque o problema é a hospitalidade. Mas, de novo, o problema é ideológico. Não é bíblico. Eles não têm problema, para eles, a defesa do texto bíblico. Para eles é uma dimensão ideológica. Então eles vão fazer caber uma coisa que não existe no texto bíblico para fazer uma crítica à homossexualidade. De novo, demonstrando que a sua dimensão ideológica que está oculta. Em todo momento, quando eles vão defender alguma dimensão ideológica, eles vão falar assim, é o texto bíblico. Não é o texto bíblico. É a ideologia que promove uma leitura específica do texto bíblico. Sodoma e Gomorra não fala a respeito de homossexualidade. É interessante também que, se a gente for buscar no fundamento da palavra, um próprio profeta chega e fala qual era o pecado de Sodoma e Gomorra. Sim.
injustiça e desassistência com os pobres da sua região, etc. e tal. Mas um elemento interessante da gente pensar aqui também, né, aproveitando para falar um pouco sobre isso, é que, para além dessa questão, eu acredito que, se a gente for olhar para o texto bíblico, a gente também tem que ver quais as lutas a gente vai travar dentro do literalismo bíblico. Porque se a gente for defender ferrenhamente o que está descrito na palavra a respeito de formação de família, é necessário que a gente defenda ferrenhamente o que se fala sobre acúmulos de riqueza e sobre ricos, no geral, assim. Então, a gente tem que estar disposto a ser radical na defesa do texto bíblico, por exemplo, de condenação dos ricos, como eu já tinha citado para vocês lá na carta de Tiago, que é explicitamente financeiro e econômico. Tanto é que a proposta de Apocalipse, de novos céus e novas terras, passa pelo quê? Pela divisão, pela partilha e pela fartura. E pelo fim das dores, das lágrimas, etc. Então, o projeto de salvação messiânica também passa por esse lugar, de superação dessas desigualdades, que era o pecado de Sodoma e Gomorra. Bom, a literalidade da palavra, né, quando fala sobre os afeminados não herdarão os reinos dos céus, cara, está muito claro. E volto a dizer, isso aqui não é uma negativa de relações humanas na sociedade moderna. Eu não estou dizendo aqui que você não pode casar com uma pessoa do mesmo sexo. Volto a dizer, o casamento ele é um contrato social, um contrato. Tanto que ele é de parcial de bens, ou comunhão total de bens e tudo mais. Se você quer trazer isso para dentro da cosmovisão cristã, você vai ter que se adequar a essa realidade cristã. Então, a gente está falando sobre uma coisa simples aqui, a família tradicional. A família tradicional é que vai progredir, vai fazer com que a humanidade progrida como seres humanos. Isso é fato, diz respeito à procriação, diz respeito à genética, diz respeito à ciência e tudo mais. Então, assim, isso precisa ser respeitado, né? Isso é tão sério, precisa ser tão respeitado, que eu não vou nem para a linha do pecado em si, do que diz respeito à questão espiritual, mas à questão biológica. Quando você tem pessoas da mesma família, por exemplo, mesmo sangue, digamos assim, que se relacionam por algum motivo e tudo mais, aí você vê, do ponto de vista genético, as crianças acabam nascendo ali com alguma situação difícil, do ponto de vista de locomoção, às vezes psicológica, justamente pela junção do mesmo sangue. Então, assim, é muito claro que a gente vê na Bíblia, é muito claro que a gente vê como construção de família tradicional, pai e mãe. E é óbvio que existem diversas políticas, existem diversas maneiras de tentar trazer para dentro desse núcleo familiar algo que não seja tradicional, mas do ponto de vista científico e religioso, cristão, que é a base desse debate, não ideológico, mas cristão, cristianismo não é ideologia, é muito claro e muito evidente o que é a família tradicional e a defesa dela. Então, se nós considerarmos com honestidade o texto de Gênesis, capítulo 19, versículo 5, nós vamos entender que sim, aqueles homens vieram até a porta de Ló e disseram, traz esses varões para que nós os conheçamos. Se nós formos olhar no hebraico, aquilo ali com certeza é dito, contestado, não tem como se contestar esse fato de que eles realmente queriam ter relações sexuais. Mas o que dizer de crente que defende comunismo, marxismo, até porque Marx não é exemplo de nada no quesito cristianismo. É isso aí, deturpar, distorcer, colocar palavras na boca, né? Dizendo que porque eu não disse isso, porque a Bíblia não diz isso, a Bíblia libera isso. A Bíblia não é clara acerca de muitas coisas e nem por isso eu posso dizer que o que Deus falou ali, Ele não falou acolá. Que o que Deus falou para um homem não vale para uma mulher também. Que o que Deus estabeleceu como família não deve ou é apenas para ser visto sobre um viés interpretativo e ideológico. A verdade existe, ela não é relativa. A verdade existe, a verdade é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, mais uma vez, acho que é interessante a gente resgatar essa dimensão do texto de Sodoma e Gomorra, que tem esse rolê de conhecer, que a gente sabe que a gente tem até piadinha bíblica, que conhecer, para quem lê Bíblia, sabe o que isso significa. Me lembra também o texto da concubina. Desculpa, tu sabe o que é. Me lembra o texto da concubina de Juízes, né, que é um texto de terror, do Velho Testamento, é um texto de uma violência muito semelhante ao que tentaram fazer em Sodoma e Gomorra e que passa por esse lugar de ferir a lei de hospitalidade, que para o Antigo Oriente era uma coisa muito importante. A partir do momento que um convidado, uma pessoa estrangeira, estava debaixo do seu arraial, né, da sua comunidade, do seu clã, você devia essa responsabilidade de cuidado com a integridade da pessoa dele. E no texto da concubina de Juízes, essa mulher, ela vai ser violentada a noite inteira, cai morta na porta
da hospedaria que ela estava, né? O marido se trancou, o proprietário dela, né? E deixou ela para trás. E aí depois ele vai lá e esquarteja essa mulher 12 vezes e deixa um pedaço do corpo dela em cada tribo de Israel, né? Para poder fazer jus a essa violência e tudo mais. É um texto delicado e complicado, mas o verbo utilizado é o mesmo. Essa condenação de Sodoma e Gomorra tem a ver com estupro, porque é uma antiquíssima arma de guerra. E esse é o ponto, é a violência da forma mais vil e baixa a um ser humano que está na dependência da lei de hospitalidade. Eu diria também que, para um contexto do Antigo Oriente Próximo, onde povos nômades é muito comum, você lidar com dignidade para uma pessoa que é estrangeira é de extrema importância. Então, se você está assumindo que de alguma forma é homossexualidade, você está falando que a postura de entregar as filhas é mais legítima do que a homossexualidade. Então, vamos entregar então 2 mulheres para serem abusadas por aquele homem? O discurso é exatamente a hospitalidade por isso. É melhor que faça com o meu do que com um hóspede. Porque num contexto de nomadismo, o hóspede é muito importante. Então, eu não estou defendendo aqui o anjo nesse sentido. Eu disse que como é um discurso de um conservador, que geralmente trata de forma literal, o anjo não teria sexo. Exatamente. Outro ponto importante é a pergunta: toda família é projeto de Deus? Toda família que está dentro dessa configuração, homem, mulher e tudo mais, isso configura uma família? A gente teve um exemplo agora no Tribunal de Minas Gerais, que o juiz decretou que um homem de 35 anos, tendo uma relação pedófila com uma criança, né, um adolescente de 12 anos, seja consensual, não seja consensual, à vista de todos, que ninguém se chocava nem a família, aquilo ali era uma conjunção familiar. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu também repreendo. A gente precisa ter uma dimensão de que não é porque tem um formato tradicional que é o ideal. Sim. Entende? E só para finalizar, para mim fica claro que é uma ideologia, que vocês não conseguem assumir e vão falar que é texto bíblico. Sentiu, eu falei isso no segundo bloco, cara. Tá levando isso até o quarto, pô. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Ser cristão e ser conservador é algo que eu acredito que está mais dentro dos parâmetros bíblicos, até porque a verdade bíblica não é relativa. Deus criou família, e a família ela vem muito antes de qualquer projeto político e principalmente de qualquer projeto ideológico. Eu desejo que todos conheçam a verdade, eu desejo que todos tenham acesso a essa verdade e não fiquem relativizando. Deus, ele é justo, Deus é verdade, Deus é justiça, Deus nos ama tanto a ponto de ter enviado Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, nos deu acesso a essa graça, e essa graça que foi derramada sobre nós, ela não deve ser banalizada, até porque Gálatas capítulo 5 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sim, para a liberdade, mas não para a libertinagem. Que Deus ajude o Brasil, que Deus salve a nossa nação e que possamos viver uma vida com valores morais em crescimento e não da maneira como está indo cada vez mais a verdade sendo relativizada, os processos que foram construídos até aqui, a moralidade que foi construída até aqui, muita gente com as suas novas ideologias tentando, em nome de uma pseudo-reparação, tentando desconstruir tudo aquilo que foi construído, não só com base na moralidade, no conservadorismo, mas principalmente na palavra de Deus, que é irredutível. A Bíblia diz que Deus é justo, nele não há injustiça, Deus é verdade, nele não há mentira. Então, existe sim uma relativização dos nossos valores morais, e nós como cristãos e conservadores, não só dentro do ambiente político, mas principalmente dentro de todos os ambientes onde Deus nos conduzir, precisamos defender a verdade, porque só ela trará libertação. Eu gostaria de agradecer também pela oportunidade, agradecer também os colegas cristãos, irmãos em fé também, a minha colega, e dizer que eu acho que, de novo, para mim ficou óbvio que nós dois, nós quatro, na verdade, cada um da sua forma, defendemos uma ideologia na hora de produzir teologia, assim, e fico muito grato de, pelo menos, a gente ter a oportunidade de trazer uma ideologia específica dentro do contexto da teologia da libertação, porque a teologia conservadora já está muito promovida, eu acho, digamos assim, e a sua ideologia também. Então, ainda que, de alguma forma, o discurso de que isso aqui é bíblico, isso aqui é a verdade bíblica, eu diria que, como foi dito, né, relativizando a moral bíblica, eu relativizo a moral burguesa, assim, essa moral que foi construída na modernidade europeia, assim, que tem pouquíssimo a ver com aquilo que aparece no texto bíblico. E
acho que diria que o mais importante nesse momento assim é perceber a importância de uma elaboração crítica ao modo de produção que a gente vive, a esse lugar político que a gente foi condicionado a viver numa periferia do capitalismo, assim. Eu acho que a gente precisa se libertar. Realmente a verdade vem para nos libertar, assim. Então por isso eu promovo de alguma forma a teologia da libertação e de alguma forma a emancipação de corpos marginalizados também, que isso tudo perpassa pela lógica da libertação. Não é só a libertação do pobre no sentido econômico, é a libertação da mulher, a libertação do povo LGBT, a libertação dos povos originários, a libertação da terra também, porque a terra também está se tornando pobre por conta da violência promovida pelo capitalismo. Então tudo isso perpassa por uma teologia bíblica que faz análise séria do texto bíblico, por produção acadêmica, mas também por produção popular, que é um dos seios da teologia da libertação. Gente periférica que vai analisando o texto bíblico e percebe no texto bíblico dinâmicas próprias para a promoção de uma ideologia libertadora. Então, fico muito feliz de alguma forma, a teologia da libertação aparecer dentro do debate público e se colocando nesse lugar crítico a uma teologia com ideologia capitalista. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Canal Spectrum, acho que é extremamente importante, mesmo que em lados distintos do ponto de vista de interpretação bíblica ou de comportamento diante da sociedade. O que foi falado aqui foi sobre o cristianismo, ou seja, Jesus, o cristianismo e aquilo que a gente acredita como regra de fé e conduta. Independente de lado, acho que é muito interessante que quem sai ganhando aqui é o cristianismo e o cristão, que teve esse tempo todo de debate respeitoso, democrático, entendendo as limitações e as divergências entre nós quatro aqui. Você vê que é muito interessante isso no cristianismo, que nem o cristianismo ou o cristão em si concorda com tudo que o outro cristão diz. Isso mostra, inclusive, a maneira como o cristão lidar com os diferentes, que não é batendo, não é matando, muito pelo contrário, né? Quando você vê, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, em países cristãos, elas são prósperas, elas têm as suas manifestações, elas têm as suas marchas, não é verdade? Diferente de países com outra orientação religiosa, como no Oriente Médio, na sua grande maioria, na China, na Rússia, né? Em sua grande maioria você vai ver que são pessoas que acabam sendo perseguidas e sim, acabam morrendo por intermédio da sua escolha e da sua orientação sexual. Isso acaba não acontecendo dentro do cristianismo, porque ele também promove a liberdade individual, ele também promove a liberdade de cada indivíduo, de cada pessoa. Bom, eu finalizo agradecendo, dizendo que realmente é uma honra muito grande poder defender o cristianismo e defender que sou um cristão conservador, né? Acreditando sobre a Bíblia, acreditando nos pais fundadores, nos patriarcas e naqueles que nos trouxeram até aqui. O movimento revolucionário é um movimento muito danoso, a gente precisa realmente tomar cuidado com toda a proposta revolucionária e de mudança radical. A própria Revolução Francesa, que é a mais aclamada de todas, no seu ápice, ela dizia, né, que mataria o último rei enforcado na tripa do último padre. Era um ataque frontal ao poder de governo e também ao poder religioso. Então toda a revolução ela é danosa, ela é problemática, mas nós aqui de fato defendemos o conservadorismo, defendemos uma mudança, mas uma mudança paulatina, uma mudança gradativa, sem destruir o que os nossos antepassados durante muito tempo e com muito esforço construíram e nos trouxeram até aqui. Temos muito a aprender? Obviamente temos muito a aprender, mas nós como cristãos contribuímos muito com a evolução da humanidade, com a tecnologia, com o crescimento, até mesmo no nosso Brasil, né? Não é à toa que o estado de São Paulo se chama São Paulo, Santa Catarina, ou seja, nós fomos formados e fundamentados como nação, como povo brasileiro, pelos valores cristãos. Antes de sermos Brasil, essa terra se chamou Terra de Vera Cruz, a cruz que aponta para Cristo e evidentemente que é a cruz vazia, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Muito obrigado, Deus abençoe. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e todo mundo vai falar, agradecer a oportunidade, gente, porque você que é crente e você que não é crente, você sabe que isso é do nosso jargão. Mas, enfim, eu sou muito grata por ser uma pessoa que pode viver a minha fé, apesar desse contexto que a gente tem vivido nesses últimos anos. Acho que isso foi um exemplo de como a gente ainda pode construir e redimir as relações
das nossas igrejas. Espero que você, cristão, que está nos assistindo, tenha a sua esperança na fé reacendida. É possível a gente ter um posicionamento político, ter um posicionamento ideológico e continuar com a nossa fé em Cristo, inclusive com uma atitude de entender que o espírito que nos move é justamente esse espírito que faz essa rua ventilar e mudar o terreno das coisas, matar o velho homem, né? Propor coisas novas, novos céus e nova terra. Mas uma coisa que é importante da gente ter na nossa vida e ter na nossa mente, eu acho que é a coisa mais importante que eu aprendi aqui nesse debate, é poder conversar sobre novas propostas de mundo para o que a gente está enfrentando nesse período, né, de hecatombe climática e tudo mais. Como o Rafa falou, não tem planeta B. A nossa função como cristão também passa pela mordomia com a criação. Acho que isso é uma preocupação que deve estar no seu coração. Tem coisas que acontecem relacionadas a tragédias que não são só porque Deus quis ou porque é a natureza, mas que passam também pela preparação e o jeito que a gente entende a política e constrói projetos para poder proteger esse tipo de problema. Outra coisa também é para a juventude cristã, que não se enquadra nos formatos tradicionais. Eu espero que você tenha encontrado aqui um lugar para se apoiar, para poder sentir que tem uma comunidade que pensa parecido com você, que tem inquietações semelhantes com as suas e que eu estou disposta também a ser essa ponte, se for preciso. Aos amigos conservadores que assistiram esse debate e se identificaram dos dois lados ou não, agradeço a possibilidade de poder falar com vocês. Acredito que viver o cristianismo, viver a fé em Cristo também passa pela comunhão, pela comunidade e não por uma exclusão das pessoas. Espero que esse ano de 2026 a gente não caia nas provocações ideológicas somente, mas que a gente tenha um projeto maior de reino de Deus que passe pelo respeito ao outro, inclusive aquele que não concorda 100% com o que a gente acredita. E falo que isso é um dever também para a gente. Estou muito feliz de estar aqui, espero que isso tenha sido proveitoso, que de alguma forma isso alimente a sua fé, que isso fortaleça a sua esperança no mundo possível e que você se engaje nessa missão de fazer o mundo ser mais parecido com o mundo que Jesus desejava para a gente. Beijo.